Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 5 de Adar do ano de 5783. É o dia 26 de fevereiro do ano de 2023. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal e as suas leituras diárias. Hoje é o primeiro dia da semana, o primeiro dia para o Shabat. Então, como acontece todos os primeiros dias da semana, estamos iniciando uma nova Parashá. Hoje nós iniciamos a Parashá Tetzaveh, né? Que significa ordenarás, que também pode se entender como comando ou também, né, uma ordenança no sentido de conexão com Deus. Então, é a nossa 20ª Parashá dentro do novo ciclo dos estudos de Torá, 5783, e dentro do livro de Shemot, Êxodo, nós estamos na 8ª porção. Então, esta semana teremos pela frente o capítulo 27, a partir do versículo 20, e vamos até o capítulo 30 e o verso 10 de Shemot. Até ontem nós estudamos 2.286 versículos, e esta semana teremos 101 versículos para estudarmos. Então, no próximo fim de semana, no próximo Shabat, nós estaremos completando 2.387 versículos. É um dado, né, por assim dizer, de curiosidade no bom sentido, para que cada um possa estar aí conectado com esta realidade, né? Você já estudou 2.286 versículos e nessa semana você vai para 2.387 versículos. Temos nessa Parashá Tetzaveh a questão do Mishkan, como vimos na semana passada, né? E a última porção foi ter uma contribuição para a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto, em que ele é dividido em 3 partes, né? Resumidamente, nos fala sobre o pátio, que é a forma externa, né? Ali, pátio, como o próprio nome diz, né? Que nem o quintal da nossa casa, é fora de casa, né? Mas pertence à propriedade, ok? Então o pátio ele está dentro dos limites, né, do Mishkan, o tabernáculo, e posteriormente o pátio ele permaneceria dentro dos limites do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém. Então a primeira parte é o pátio, a segunda parte é o lugar dos santos, né, que é a câmara interna, né, do Mishkan e do Beit HaMikdash, e a terceira parte é o Santo dos Santos, o Kadosh Kadoshim, né, que é a câmara interna e ela é a mais santificada de todas, né? Então, resumidamente, são as 3 partes, né, que o Mishkan e o Beit HaMikdash estão conectados aí. A palavra Tetzaveh, que significa comando, ordenança, ela tem o seu derivado conectado com a palavra Tzavata, né? Tzavata, que significa conexão. E nesse aspecto, então, é realmente a vontade de Hashem de conectar cada judeu com ele. E automaticamente, através do povo judeu, sendo divulgado a unidade e a unicidade de Hashem às nações, então os povos também têm a oportunidade de conexão com Deus. Os nossos mestres, né, eles falam que isso indica o fato de Moshe conectar cada judeu com Deus, certo? E quando nós, Benei Noa, temos, segundo os nossos mestres, entre eles Maimônides e o nosso próprio Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre o não-judeu se conectar com o monoteísmo, com o fundamento judaico e orientação rabínica, unidade e unicidade de Deus, ou seja, um único Deus, Criador, Redentor e Salvador, né? O único que de fato é Deus e fora dele não há Deus, como diz o profeta Isaías, né?
principalmente lá no capítulo 43, versos 9 a 11, onde o próprio Eterno diz: fora de mim não há Deus e Salvador, né? Então, dá uma olhadinha lá, quem tem dúvidas. Então, dentro desse aspecto, todo não judeu que realmente adentra ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ele também tem esta graça, e nós temos essa graça, de podermos estar conectados com Deus, ok? Então, quando ele tem sucesso nesta tarefa, Moshe também se fortalece espiritualmente, pois como um verdadeiro líder judeu, toda a sua essência e ser são baseados no povo, de forma que quando o povo aumenta a sua conexão com Deus, Moshe fica mais forte, né? Então esse exemplo de Moshe é um exemplo que deveria ser seguido por todas as lideranças religiosas do mundo inteiro, né? Ou seja, quando o povo está forte na fé, ele está forte também, né? Mas infelizmente lideranças religiosas por aí afora vai, na sua grande parte, né? Estão mais conectados com o dinheiro, riqueza, poder, status, né? E realmente manifestam de forma aberta, né? Realmente o seu poderio aquisitivo, conquistado através realmente dos famosos dízimos e ofertas do povo, né? E acabam fazendo o quê? Não estão nem aí com o povo. O importante é não faltar com, entre aspas, as suas obrigações de dízimos e ofertas, né? Moshe nos mostra o contrário. Moshe nos mostra que a sua maior preocupação é o povo estar em conexão com Deus. E a maioria dos líderes estão preocupados em o povo estar sob o domínio deles, amarrados neles, escravos deles. E Moshe não. Moshe nos dá um exemplo de liderança religiosa, de liderança espiritual. Ou seja, a sua maior preocupação é fazer com que o povo esteja conectado com Deus. E à medida que o povo se fortalece nisso, ele como líder espiritual, ele também se fortalece, ok? Então, essa é uma característica muito forte que nós encontramos em Moshe, um exemplo a ser seguido. Isso também indica a continuação do versículo em que fala: e eles devem lhe trazer azeite de oliva pura, né? Porque quando nós iniciamos a nossa paraxá da semana, capítulo 27, verso 20 de Êxodo, nós temos lá: e você deve ordenar, né? Ordenar, ter de saber aos israelitas que eles devem lhe trazer azeite de oliva puro, esmagado, para iluminar, para acender a lâmpada, até que queime constantemente. É a menorá, o candelabro no Mishkan, né? O tabernáculo no deserto, e posteriormente o Beit Hamikdash, ok? Então, dessa forma, Moshe ele está falando para o povo judeu trazer esse azeite puro para a iluminação, né? Então está fazendo com que realmente cada judeu esteja conectado com Deus, né? E nessa conexão a própria luz espiritual de Moshe fica mais forte, né? Então o verdadeiro líder espiritual, a sua preocupação fundamental é que o povo esteja conectado com Deus. E ele cumprindo essa tarefa, ele estará fazendo o quê? Com que a sua própria luz espiritual se torne forte também. Então, essa é uma preocupação de ordem espiritual, não material e financeira, né? É o exemplo de Moshe. Então, quando o versículo ele continua dizendo esmagadas para iluminar, né, o azeite, é quando os judeus são esmagados no exílio. Há sempre um líder judeu no calibre de Moshe para ser achado, que é chamado pelo Zohar, o livro do esplendor, a extensão de Moshe em toda a geração. Ou seja, após Moshe, todas as gerações tiveram um líder espiritual, um líder judeu. E automaticamente os sábios falam que, independente das nações aceitarem ou não esse líder judeu, para o povo judeu, um líder, né, a partir de Moshe, no calibre de Moshe, semelhança,
não igual a Moshe, porque escrito está que nenhum líder semelhante a Moshe apareceu ou apareceria, né? Esta é a ordem de Deus, essa é a determinação divina. O único líder que estará igual a Moshe na sua revelação é Mashiach. Até lá, nós temos aproximadamente, dependendo de cada geração e de cada líder, temos alguém parecido, chegando perto de Moshe. E dentro desse aspecto aí, nós temos o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, para judeus e não judeus. O mundo não judaico, aceitando ou não aceitando, não importa, mas é o líder espiritual dessa geração do mundo inteiro. Entendeu? E então, dentro desse aspecto aí, para cada geração pós-Moshe, sempre teve líderes espirituais dentro do povo judaico, né, que tinha algum calibre de Moshe, para que não perdesse totalmente a conexão com Deus, né? Então, dessa forma, para que não faltasse esta luz, né, para o povo judeu e para as nações, ok? Então, segundo Zohar, o livro do Esplendor nos fala isso daí, a extensão de Moshe em toda a geração. Este líder pode levar o povo que está esmagado espiritualmente e o transformar até estarem prontos para iluminar, serem despertados espiritualmente e iluminar. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele, depois de colocar toda a casa em ordem, né, no mundo judaico, porque ele pegou a liderança Rabad, a liderança judaica no mundo inteiro, né, a partir lá de Nova York, Brooklyn, né, com a sua liderança, pois não havia ninguém que estivesse à altura para assumir tal liderança, a não ser o rabino Menachem Mendel, né, que se tornou o grande Rebbe da nossa geração. Então, a partir desse momento, a nossa geração, ela tem essa liderança espiritual. É a liderança espiritual máxima da nossa geração, para judeus e para não judeus, ok? E é por isso que depois, né, do ocultamento do seu corpo físico, não ascendeu à liderança nenhum outro, né, nesse aspecto. Então nós estamos dentro da geração do nosso Rebbe Menachem Mendel, o qual disse que esta geração é a última geração sem Mashiach, ou seja, o justo Mashiach, ele se revelará a qualquer momento mesmo, amém, vem amém, ok? Então, nesse sentido, amados, esse líder, ele pode levar o povo que está esmagado espiritualmente e o transformar, né, até estarem prontos para iluminar o mundo. Por isso que o nosso Rebbe Menachem Mendel disse, depois de colocar a casa em ordem após o Holocausto, onde o mundo judaico estava muito ferido, muito machucado devido ao Holocausto. Então ele trouxe de volta a alegria do judaísmo para os judeus, né? Por isso que não existe esse negócio de evangelizar judeu. Isso daí é blasfêmia. Isso daí é falácia. Evangelizar judeu, isso daí é uma grande mentira desta geração, né? Aqueles que são opostos ao Messias judeu, a nação de Israel como povo escolhido de Deus, a menina dos olhos de Deus. Então, esses títulos missionários, né, que falam em evangelizar judeus, né, eles estão vivendo uma verdadeira abominação. Não se evangeliza judeu. O judeu não precisa de ser evangelizado. Eles têm a Torá, eles têm os seus mestres, ponto. E Deus ordenou, Deus disse que o povo judeu seria luz para as nações. Qualquer outro que se apresenta aí luz para as nações é falácia, é fake news. Deus disse ao povo judeu através de Moshe: vocês serão um povo de grande sabedoria e reconhecido entre as nações, um povo sábio que tem o seu Deus perto dele. Qualquer outra pregação, evangelização, por assim dizer,
Fake news, falácia. É através do povo judeu que as nações conhecem o verdadeiro Deus. É através do povo judeu, o único filho primogênito de Deus, em que a verdade é revelada. Quer aceitem ou não, mas não tem como mudar o projeto de Deus, o propósito de Deus, o único soberano, Adon Olam. Ok? Então essa daí é a realidade. Então por isso, o nosso Rebbe Menahem Mendel disse aos seus Hassidim: ide às nações e anunciai a unidade e a unicidade do nosso Deus, que está inserido nos 5 primeiros livros da Bíblia revelado, ou Pentateuco, como alguns queiram, a Torá, certo? E assim seja expandido para as nações as 7 leis de Noar, ou as 7 leis universais, o conhecimento, a jornada monoteísta no único Deus, segundo os 5 primeiros livros da Bíblia. O monoteísmo com fundamento judaico. Sem o fundamento judaico não se conhece realmente a Deus, apenas superficialmente. E assim, nesta jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, nós estamos cumprindo a vontade divina que foi dada a Moshe no Monte Sinai. E o nosso Rebbe Menahem Mendel falou para os seus Hassidim, os seus seguidores, os seus devotos, rabinos, para trazer esse monoteísmo autêntico, verdadeiro. E é isso que está acontecendo com o movimento Bnei Noach no mundo inteiro. Cada vez mais as pessoas, os não-judeus, estão cada vez mais aderindo ao monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. No Brasil nós temos a liderança do Rav Yaakov Gerenstadit, um rabino judeu ortodoxo do movimento Chabad, onde nós estamos nessa conexão com ele, conexão com Deus. E é isso que nós divulgamos. Ok? Então, dessa forma, os judeus podem alcançar o nível indicado no fim do versículo, que significa para acender a lâmpada até que queime constantemente, que eles fiquem espiritualmente autossuficientes, até que eles já não precisem se basear em seu líder e podem queimar continuamente, entre aspas, né, sem a contribuição direta dele, ou seja, dar a sua luz própria, né, viver os ensinamentos de Hashem sem sombra de dúvidas, né? Então, amados, a nossa paraxá desta semana, ela contém muita elevação no campo espiritual, uma conexão com Moshe Rabbeinu, né? O nosso mestre, o nosso Rabi Moshe, através de que forma? Através do nosso Rebbe Menahem Mendel e através do nosso líder no Brasil, o Rav Yaakov Gerenstadit. Um fator curioso que nós encontramos vamos encontrar em toda a semana nesta paraxá, é que o nome de Moshe Rabbeinu não é mencionado nesta paraxá. Então vejam bem, Moshe pediu a Hashem, nós vimos lá atrás, que se ele aniquilasse o povo judeu por causa da sua rebeldia, devido ao caso do pecado do bezerro de ouro, então Moshe disse a Hashem, se for para fazer isso, aniquilar o povo, então apague o meu nome realmente da Sagrada Torá. Então, os nossos mestres falam que o povo não foi aniquilado, né, quando Moshe disse estas palavras, e mesmo sob uma condição, sua fala deixou uma marca. Deus atendeu o pedido de Moshe e não aniquilou o povo, mas ficou uma marca. E então os nossos mestres, eles falam que quando um tzadik, um justo, ele fala alguma coisa, isto tem força, tem poder, fica marcado. Então, dessa forma nós podemos aprender algumas coisas importantes, entre elas o Ahavat Israel, que significa o amor a Israel, o amor ao judeu. Moshe nutria por seu povo esse gigantesco amor, né?
que chegou ao ponto mesmo de falar a Hashem, ao Eterno, né? Se for para aniquilar o povo, tira o meu nome do livro da vida, da Torá, né? Então, em troca de sua salvação, ele colocou-se de uma forma a dizer, né, que se apague o meu nome da Torá. Apesar dos judeus se encontrarem em um nível espiritual muito baixo por causa do pecado do bezerro de ouro, então o povo judeu eles foram rebaixados a uma qualidade espiritual chamado rachá, perverso ou malvados, né? Então dessa forma, né, os judeus estavam dentro desse nível espiritual muito baixo, rechaim, né, malvados, perversos. Então naquele momento, por causa do pecado do bezerro de ouro. No entanto, apesar do nome de Moshe não aparecer nesta paraxá, na realidade ele está oculto, como nós podemos contemplar também sobre a questão da história de Purim, baseado no livro de Esther, que é o único livro, né, em que o nome de Deus não é revelado, mas Deus está oculto da mesma forma, ou seja, Deus está escondido, por assim dizer. E nessa paraxá, Moshe o nome não é revelado, mas ele está escondido, está oculto. Então, além de Ahavat o Israel, né, amor por Israel, amor por cada judeu, é uma mitzvah de muita importância, ela é fundamental e relevante. Por quê? Porque nós devemos cuidar da mitzvah da fala. A fala, de não falar mal de ninguém. Ah, mas é verdade, não fale mal de ninguém. Mas aquela pessoa é realmente uma porcaria. Não fale mal de ninguém. O ensinamento que aqui nos traz é esta, gente. Você pode estar cheio de razão de falar deste ou daquela pessoa, mas a grande lição que nós aprendemos aqui nessa paraxá é exatamente esta, que nós temos que tomar cuidado com a nossa fala. Então, por isso, não fale mal de ninguém, ok? Houve um grande sábio, essa é uma das histórias racídicas, né, que nós temos, né? Então, nos diz assim, para compreendermos esta realidade. Então, um grande sábio, ele fez em uma de suas festas, ele fez então um jantar festivo, né? E ele convidou os seus alunos para participar daquela jantar festivo. Então, naqueles momentos de conversação, bebendo vinho, etc. e tal. Então, o grande sábio disse ao seu servo, traga para nós a melhor parte do boi. Então, aquele servo, ele foi à cozinha e trouxe já devidamente preparado, ele trouxe a língua de boi. O pessoal comeu, patati patatá. Em seguida, o sábio disse ao seu servo, agora, por favor, traga-nos a pior parte do boi. E o servo voltou à cozinha e voltou trazendo o quê? A língua de boi novamente. Aí os alunos começaram a dar risada. Iam começando a cochichar com o outro e dizendo, o servo do nosso mestre aí não sabe a diferença de boa parte e de má parte do boi. A boa parte ele traz a língua, agora a pior parte ele traz a língua também. Aí os alunos começaram a dar risada. Então o sábio explicou aos seus alunos, é justamente o contrário do que vocês estão pensando. O meu servo, ele é inteligente, ele sabe muito bem o que eu pedi como melhor parte do boi e como a pior parte do boi. Ou seja, ele trouxe para nós realmente a melhor parte do boi e a pior parte do boi, porque está na boca. E isso significa que a tua língua está na boca. E desta forma, você precisa compreender que a melhor parte do boi que ele trouxe, a língua, é para entendermos que nós podemos usar a nossa língua como a melhor parte do nosso corpo para estudar a Torá,
e obedecer os seus mandamentos. Quando ele nos trouxe a pior parte do boi, a língua, ele também trouxe para nós, para ensinar a cada um de nós que nós podemos usar a nossa língua como a pior parte do nosso corpo, falando mal dos outros, falando coisas negativas, desperdiçando o tempo, em vez de estudar a Torá e cumprir os seus mandamentos, fazer fofoca, fazer disque-disque, praticar lashon hará, língua má, ou, numa forma ainda mais pejorativa, lashon hará, literalmente língua má. De uma forma mais pejorativa, você pode dizer língua maldita. Por isso, a melhor parte do boi é a língua, e a pior parte do boi é a língua. Ou seja, qual é a melhor parte do nosso corpo para servir a Deus? Qual é a pior parte do nosso corpo para sermos contra Deus? Então, por isso, amados, nessa semana nós temos aí a Parashá Tetzaveh, né? Moshe ordena, né, ao povo judeu para prover o azeite, para realmente trazer, para acender a menorá, e nesse sentido, então, trazer luz. Então você precisa usar a sua língua para trazer luz divina, presença divina. Qualquer outra coisa, cuidado. Assim também, em seguida, ele vai falar para conosco sobre as vestimentas especiais, né, que os sacerdotes, os Kohanim, vão usar durante os seus serviços, né, durante os seus serviços no mexicano, no tabernáculo no deserto, e posteriormente no Beit Hamikdash. Então os filhos de Arão, né, e os futuros descendentes, eles terão então essas questões a serem observadas, as vestimentas. Então, os primeiros sacerdotes, né, foram os filhos de Arão, né? Então, considerados assim, os primeiros Kohanim, né, numa atividade mais simples do que o Kohen Gadol, né, o sumo sacerdote. Então, os seus trajes rituais eram compostos de 4 peças. E Arão, o primeiro sumo sacerdote, o Kohen Gadol, ele usava então vestimentas com 8 peças. Depois nós vamos ver mais detalhes sobre isso, tá bom? Então a ele se confiavam tarefas e privilégios em nível superior ao dos sacerdotes, né, nas suas atividades mais simples. Deus instruiu Moshe a levar a cabo um ritual de uma semana, que nós vamos ver aqui, para empossar o seu irmão como Kohen Gadol e os seus sobrinhos como Kohanim, sacerdotes. Então a Parashá, ela vai nos descrever todos esses detalhes, e depois nós teremos a conclusão dessa Parashá, o altar do incenso, que se encontrava instalado na câmara externa. Lembre que nós temos 3 partes do Mishkan, o tabernáculo no deserto, do Beit HaMikdash. O pátio, o lugar do santo, que é a câmara externa, e o santo dos santos, que é a câmara interna, a mais santificada. Então, o altar do incenso, ela está realmente no santo dos santos, na câmara externa, junto com a menorá e a mesa dos 10 pães, né? Ela fica junto ali. Então, nessa primeira lição, além destas coisas que já aprendemos aqui, o nosso Rebbe Menachem Mendel nos chama a atenção para que nós possamos realmente cuidar do nosso sacerdote interior. O teu sacerdote interior é de suma importância. Por isso de fato, de maneira análoga, hoje devemos consagrar uma parte de nossa personalidade ao propósito único de servir a Deus. Ao criar, ou seja, consagrar esse sacerdote interno, podemos relacionar-nos adequadamente com o mundo em geral, tal como se espera de nós,
guiando e levando à realização divina. E é esta a forma de correspondermos à promessa de Deus, que Ele nos fez ao entregar-nos a Torá. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa, como está escrito em Shemote, capítulo 19 e verso 6. Ok? Então, amados, o que realmente nestas primeiras lições da nossa paraxá da semana, não podemos esquecer de o sacerdote interior. É de fundamental importância cuidarmos do nosso sacerdote interior. Por isso que fala que nós precisamos ter um tempo para o estudo da Torá e cumprir os seus mandamentos, entre eles as 7 leis de Noar. E outro tempo em de você se relacionar com o mundo exterior, né? Com o mundo físico que aí está, com as pessoas que aí estão, e você trazer a luz divina, a presença divina, e dessa forma você, ombro a ombro com o povo judeu, estará de fato transformando este mundo para ser a moradia de Deus. Que Mashiach se revele a qualquer momento e a qualquer momento mesmo agora. Amém. Amém. Até amanhã.